Bem, como não é novidade para todo mundo, o Lula ele vem desde que assumiu atacando a autonomia do Banco Central, criticando o Roberto Campos Neto que ele está mantendo a taxa de juros brasileira em níveis extremamente altíssimos de forma política. E com esses ataques frequentes ao Roberto Campos Neto e ainda a problemática que ano que vem Roberto Campos Neto vai sair da presidência do Banco Central e vai ser e o Lula vai indicar outro presidente para o Banco Central, tem preocupado investidores no Brasil. E não só investidores, mas também jornalistas, economistas, enfim. Por quê? Porque a autonomia do Banco Central ela é muito importante para não termos essa questão politizada de uma instituição financeira muito importante. Lembrando, a taxa de juros ela olha diversos fatores como inflação, ela olha taxa de juros em outros países, ela olha riscos, ela olha diversos parâmetros. E nós temos que lembrar uma coisa, o Brasil é um país de terceiro mundo e também que já decretou moratória de sua dívida algumas vezes. Ou seja, nós temos que manter sim uma taxa de juros um pouco mais alta do que a americana para poder ter o investidor estrangeiro ter incentivo de investir aqui. Caso contrário, não faz nem sentido o investidor estrangeiro investir aqui. Qual a lógica do investidor investir nos Estados Unidos ou no Brasil? Qual que é mais seguro? Estados Unidos. Mas agora, se o Brasil está pagando um pouco mais, ou às vezes mais, enfim, compensa correr o risco. Esse que é o negócio. O Brasil ele tem sim que manter a taxa de juros um pouco mais alta para essa questão do risco. Ainda mais, de novo, tem a questão fiscal que o Banco Central também leva em conta. E o governo pouco tem feito para equilibrar esse déficit fiscal que ele está tendo. Isso vai impactar na inflação. Por quê? Porque ele está imprimindo dinheiro. Se você imprime dinheiro, você gera inflação. E uma das funções da Selic é controlar a inflação. Ou seja, a partir do momento que o Lula também se nega a cumprir o seu compromisso fiscal de gastar menos, manter o superávit primário e também reduzir a dívida, ele está se próprio condenando. Por quê? Porque o Banco Central não vai reduzir os juros do jeito que ele está querendo com essa política econômica absurda que ele está fazendo. Não adianta nada ele querer ficar taxando todo mundo. Por quê? Porque o preço já paga tanto imposto que você pode aumentar ali que não vai resolver nada. O povo só vai deixar de consumir, porque vai ficar muito caro. E já chegou num limite. Não tem condições mais do povo brasileiro pagar esse tanto de imposto. Não tem condições. E aí o Lula quer ficar apostando nesse negócio de aumentar taxas e taxas. Não vai funcionar. E aí, você tem esse problema fiscal, o governo Lula se nega e fica nessa briguinha com Roberto Campos Neto. Se a gente for puxar aqui, olha só o absurdo que a gente já está vivendo aqui, ó. Dólar bate 5,67, a Lula falar em coibir especulação no mercado. Não é questão de especulação. Acontece, Lula, que você fala tanta besteira atrás de besteira que nenhum investidor estrangeiro quer investir aqui no Brasil. Eu, por exemplo, se eu fosse um investidor estrangeiro, eu vi o Lula falar umas palhaçadas dessas, você acha que eu ia investir meu dinheiro aqui? De forma alguma. Você tá maluco em investir num país onde um presidente fica falando essas palhaçadas? O cara simplesmente fica atacando o investidor, que é basicamente um dos pilares para fazer a economia crescer. Parece que o cara esqueceu de quando governou em 2002, 2006, que é necessário investidor. Parece que o cara esqueceu, virou uma tábua rasa. E aqui, ó, Lula convoca reunião para discutir alta do dólar. Moeda sobe sempre quando o presidente fala. Por que falar besteira? Simplesmente fica atacando o presidente do Banco Central, falando que ele está fazendo ações políticas e ideológicas para poder ajudar o Bolsonaro, o que não tem embasamento nenhum. O Roberto Campos Neto, ele é um economista, ele tem sim decisões técnicas. A questão é que os economistas do Lula, dane-se, se são formados em economia ou não. Os economistas que são aliados do Lula, eles estão ali simplesmente para poder ajudar o Lula, dane-se. Se vai ser bom ou ruim, o que importa é agradar o Lula. Esse que é o problema, tipo assim, o Bolsonaro indicou o Campos Neto justamente porque ele sabia que era um cara independente e técnico. O Lula, ele vai indicar provavelmente alguém ao Banco Central, provavelmente um manteiga da vida, coisa do tipo, que vai ceder a pressões dele. Então, tipo assim, o que está se vendo hoje no Brasil é essa tentativa de quebra
da independência do Banco Central para poder ajudar um político. Por quê? Porque quando a taxa de juros brasileira está alta, a nossa dívida também cresce em mesma proporção. Então é ruim manter uma taxa de juros alta. Agora, se o Lula não se preocupar em conter seus gastos e parar de falar besteira, os juros não vai cair. Ele tem que preocupar com gasto, enfim, e também se preocupar em parar de falar besteira. Senão vai virar uma bagunça. Aí depois, ruídos fiscal e monetário levaram o Banco Central a interromper a queda de juros. De novo, o Lula ele não está preocupado com a economia brasileira. Ele não tem um projeto de governo. O que ele tem é um projeto de poder. E não um projeto para o Brasil em si. Esse que é o problema do Lula. Por que você acha que aí nós estamos vendo aí o governo andando, parecendo que só está piorando? E aí você vê o Lula parecendo que está mais ajudando os amigos dele. Por causa disso. Ele tem um projeto de poder e não de governo. Esse que é o maior problema do Lula. E você vem aqui na matéria do Metrópolis, Campos Neto rebate críticas de Lula e diz que o trabalho do Banco Central é técnico. E é o que tem que ser respeitado. Ele está tomando essas decisões levando em conta diversos fatores. O risco americano, que esse ano é ano de eleição, o rombo fiscal, inflação que está aumentando. O Lula veda seus olhos para isso e fica atacando o presidente do Banco Central. Se você baixar esses juros na marra, outra coisa também, não vai adiantar muita coisa, você tem os juros futuros. Se ele abaixar os juros na marra, os juros futuros vai disparar. Por quê? Porque vai ficar claro que vai ser insustentável manter a taxa de juros naquele patamar. Não é à toa que quando o Bolsonaro foi renegociar algumas dívidas em fim de 2021, o próprio mercado não aceitou aquela taxa de juros e exigiu uma taxa de juros maior. O Lula está com essa sanha de querer gastar mais e aí fica atacando o Banco Central. Enfim, é uma loucura que se vive hoje no Brasil. Eu não sei o que deu na cabeça do povo brasileiro de querer eleger um corrupto desse, um comunista corrupto. Enfim, eu não sei de onde que acharam que isso ia ser bom e estão pagando o pato. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, valeu!